sobre o que aconteceu na semana passada. E eu vou começar falando, senador Girão, que depois do trágico episódio, o que nós estamos ouvindo falar, não vai ter anistia. Esse é o discurso da mídia, nas redes sociais, e, pasme, é o sentimento do STF. Mas não é o STF que decide se vai ter anistia ou não, é o Congresso Nacional. Eles são magistrados, os ministros precisam entender o seu verdadeiro papel, eles são magistrados, não são polícia, também não são parlamentares e também não executam políticas públicas. São magistrados e julgadores. Mas já vem o sentimento de lá, não vai ter anistia. Porque um homem se suicidou na esplanada, na Praça dos Três Poderes, um homem doente mental, um homem com sérios problemas de saúde mental e emocional. Gente, basta ler o que aquele homem escrevia e publicava. Está comprovado que ele era um homem que estava doente. E ontem, a gente viu que a esposa também acabou cometendo uma tentativa de suicídio, a ex-esposa, quando ela colocou fogo na casa, o que mostra uma família com sérios problemas de saúde mental. E eles estão dizendo que não vai ter anistia. E sabe o que me deixa triste, senhor presidente, senador Girão, Cleitinho? Eu fui a ministra que julgou mais de 13 mil pedidos de anistia no país. Deixaram para mim, a esquerda não conseguiu julgar todos os pedidos de anistia, estavam lá nas gavetas. Quando eu abri as gavetas, tinha pedido de anos, porque eles só julgavam, só analisavam os pedidos que eles queriam. E eu tive que estudar sobre a anistia, eu tive que me aprofundar sobre o tema. E eu descobri que a anistia é perdão, a anistia é esquecimento, a anistia é reparação. E o instrumento da anistia é usado quando o Estado provoca certo dano em pessoas que provavelmente cometeram erros e que depois se reconhece que não, vamos perdoar, vamos virar a página. E a anistia foi concedida no Brasil anos atrás. O roubo a bancos não impediu a anistia no Brasil. Os explosivos que usavam não impediram a anistia no Brasil. Quero lembrar, senador Girão, senador Seife, que o sequestro do embaixador Charles Burke, em 1969, não impediu a anistia. Mas eu quero lembrar também que a morte do capitão Charles Rodney, em outubro de 1968, não impediu a anistia. Mas eu quero lembrar um outro fato que todo mundo esquece. Por que todo mundo esquece? O que aconteceu em Araguaia. Levar o horror e o terror para o território. Eu estive em Araguaia. Eu tenho amigos naquela região. Pessoas de idade avançada que contam como os homens que queriam livrar o Brasil foram para lá armados e apavoraram os moradores daquela região. E todo mundo sabe o que aconteceu lá. Eram homens da esquerda, terrivelmente armados. Era uma guerra nesse país instaurada. Ai, se não fosse o exército brasileiro. E esses homens receberam anistia, chegaram ao poder, chegaram ao parlamento. Mas porque um homem com saúde mental deteriorada se suicida ali, na Praça dos Três Poderes, usando fogos de artifício, não vai ter anistia. Que nação é essa, senador Seife? Que 2 pesos e 2 medidas são estas? E eu estou vendo aí todo esse movimento lá do Supremo Tribunal, terrorismo, terrorismo, terrorismo. Aí eles esquecem que nós não somos bobos. Por quê?
Em fevereiro de 2023, senador Girão, um homem também ateou fogo no corpo aqui na esplanada, em protesto. Por que o silêncio? E por que esse barulho todo e dizendo que este era um ato de terrorismo? O homem que ateou fogo no corpo em fevereiro de 2023 aqui na esplanada foi em protesto ao ministro Alexandre de Moraes também. Aí, esse caso agora, terrorismo e não vai ter anistia. Porque o inquérito estava acabando, presidente. Estava acabando o inquérito. Eles já iam entregar o relatório. E sabe o que ia acontecer no inquérito de 8 de janeiro? Erramos. É o que ia acontecer no inquérito de 8 de janeiro. Erramos. Aí, esse episódio reacende e eles começam a usar como narrativas e narrativas de que não vai ter anistia. O meu país precisa ter memórias. Se sequestradores, ladrões de banco, se torturadores, se quem levou terror para a Araguaia teve anistia, uma mulher que escreveu com batom numa estátua também merece a mesma anistia. O Congresso Nacional não pode recuar, senador Girão. Nós não podemos recuar. Ou a gente caminha em busca da justiça, ou a gente declara que esta é uma nação falida. Lamento que os senhores ministros do Supremo Tribunal tenham se antecipado e tenham emitido juízo de valor em relação ao que eles vão julgar. Estão todos impedidos. Todos que se manifestaram estão impedidos de julgarem qualquer pedido sobre 8 de janeiro, porque eles anteciparam juízo de valor. E aí eu encerro a minha fala. E encerro a minha fala agora com mais um outro assunto, presidente. Me permita só mais um minuto. Mas eu acho que o G20, que a gente tanto aguardou, acabou sendo um palco dos horrores. Lamento que a gente trouxe autoridades do mundo todo para cá, para o presidente Lula hoje, usar um dado da FAO para dizer que em 2014 eles acabaram com a fome e em 2022 a fome voltou no Brasil, quando o IBGE, quem é a FAO diante do meu IBGE? Quando o IBGE fala que de 2001 a 2022 a extrema pobreza e a pobreza recuaram em todas as regiões, em especial no norte do país. Quem é a FAO para contestar os dados da Fundação Getúlio Vargas, que diz a desigualdade de renda durante a pandemia e depois, em 2022, apresentou os mínimos históricos da série brasileira iniciada em 1976. Já a extrema pobreza atingiu, respectivamente, o segundo e o terceiro menores valores de toda a série histórica. Como é que a gente voltou à fome, se eles disseram que acabaram com a fome, com o Bolsa Família? Nós acabamos com o Bolsa Família em 22, senador? O Bolsa Família continua melhorado no valor de R$600. E detalhe, depois de termos dado auxílio emergencial para milhões de brasileiros, se o instrumento para acabar com a fome é o Bolsa Família, e o Bolsa Família continuou sendo dado, o Lula mente. O Lula mente. E eu fico muito triste que, mais uma vez, o presidente Lula mente e mente num fórum internacional. Mas quando eu falei que aquele G20 virou um espetáculo de horrores, eu preciso me manifestar também com relação à primeira-dama. E aí, presidente, tem alguns que vão dizer assim, vai cometer violência política contra a mulher. Espera aí. A mulher pode errar e, quando erra, pode sim ser criticada. E eu faço aqui as minhas críticas à atual primeira-dama do Brasil. Primeiro, xingar daquela forma um empresário americano que tem parceria com a nação brasileira. Faltou para a primeira-dama do Brasil bom senso, classe. Faltou para a primeira-dama do Brasil naquela fala juízo.
Que saudade da ex-primeira-dama Michele Bolsonaro. Mas eu encerro dizendo que faltou para ela também piedade e misericórdia quando ela chamou o suicida aqui da Praça dos Três Poderes de bestão. Aí você vê, ela chama ele de bestão numa tarde, no outro dia a mulher dele tenta suicídio. Será que ela não mediu o efeito das palavras dela? Lamentavelmente, a atual primeira-dama do Brasil nos envergonha. A atual primeira-dama do Brasil precisa ser chamada pelo Itamaraty. E a participação dela em eventos internacionais precisa ser revista. Era o que eu tinha para dizer, presidente. Anistia já. Obrigado, senadora Damares. Gostaria de trocar. Gostaria de deixar claro que as opiniões e informações apresentadas aqui são de responsabilidade exclusiva de seus autores. Como criador deste conteúdo, não me responsabilizo por consequências. Pesquise e busque orientação profissional antes de decisões significativas.